Eu estava acamado em uma cama do Hospital Geral de São Paulo por mais de 2 semanas, e minha própria filha, Érica, junto com o marido dela, Danilo, ficaram mudos como estátua. Estavam mais ocupados que time de campanha presidencial, aparentemente sobrecarregados demais para sequer dar um telefonema. Quem dirá aparecer pessoalmente? Irônico, né? Quem estava no hospital todos os dias, indo e vindo entre minha casa e meu quarto, era minha nora viúva, Clara. Ela trocava meus curativos, trazia comida, conferia as orientações do médico e nunca esquecia de ter um copo d'água morna pronto, do jeito que eu gosto. Não pulava um segundo. Sabe, corações são de carne e osso, não de pedra. Posso estar velho e desgastado, mas uma bondade assim não some. Ela fica. Então, naquele dia, tomei uma decisão. Criei um fundo fiduciário para minha única casa, nomeando Clara e minha querida neta, Lívia, como únicas beneficiárias. Pois não é que a notícia deve ter se espalhado? Na manhã seguinte, bem cedinho, minha ocupadíssima filha Érica invadiu meu quarto no hospital como uma tempestade prestes a desabar. Ficou parada ao lado da minha cama, com os olhos faiscando, quase enfiando o dedo na minha cara. Mãe, que loucura é essa? Você sempre disse que não tinha preferências, mas agora que meu irmão se foi, você deixa a casa para a esposa dele? Ela nem é do seu sangue. Nossa, a ironia. Engraçado como nunca percebi o quanto a lógica da minha filha era frágil, mais instável que meus joelhos com artrite. E olha que eles estão falhando há anos. Então, segundo ela, se eu não der a casa para ela, estou sendo parcial. Tô gagá. Beleza. Se isso me faz o louco, vou usar esse chapéu com orgulho. É muito melhor que ser sem coração. O céu da tarde pairava baixo sobre a Baía de Santos, como uma colcha molhada e ranzinza, úmida, pesada e cinzenta. Eu estava prestes a esquentar o risoto da noite anterior quando uma dor aguda e lancinante atravessou meu baixo ventre direito. Era como uma chave de fenda enferrujada cravada na minha barriga. Profunda, violenta, implacável. A dor era cegante. Me atravessou como algo selvagem e cruel se debatendo dentro de mim. Um suor frio encharcou minha camisa num piscar de olhos. Gotas escorriam pela minha testa enquanto a cozinha ao meu redor embaçava, como uma janela coberta de vapor. Agarrei a bancada de mármore gelada, tentando me equilibrar. Até respirar tinha virado uma batalha. Meu marido morreu há anos, e Bruno, meu único filho, também se foi há um tempo. Embora minha nora Clara ainda more comigo, ela costuma estar fora, ocupada com o trabalho, como naquele dia. A casa geralmente é silenciosa. Naquele momento parecia vazia, como uma caverna gelada, ecoando minha respiração ofegante. Cambaleei até a sala, com as mãos tremendo enquanto tentava pegar o telefone. Meus dedos tremiam tanto que nem consegui desbloquear a tela nas primeiras tentativas. Através da névoa na minha visão e do pânico batendo no peito, repetia para mim mesma: não cai agora. Não, você não pode cair agora. Cerrei os dentes e liguei para o 192. O uivo da sirena da ambulância ficava mais alto a cada segundo, estridente e frenético, rasgando o silêncio da tarde como uma faca. Quando me colocaram na maca, o teto parecia girar todo branco, frio, se afastando como a superfície de um lago congelado. Na emergência, o diagnóstico veio rápido. Apendicite aguda. Precisava de cirurgia urgente. Vamos precisar do consentimento de um familiar para o procedimento, disse o médico através de uma máscara, com um tom calmo e seco, sem emoção. E de alguém presente depois da operação. Família. O primeiro nome que me veio à cabeça foi Érica, minha filha, minha menina, que criei sozinha, que valorizei acima de tudo. No fundo, eu sabia que era improvável que ela aparecesse, mas quando você está no limite, assustado, com dor, ainda busca o sangue. Estava deitado numa cama improvisada, o ar cheirando a desinfetante, a dor torcendo meu abdômen como arame farpado. Disquei o único número que poderia discar de olhos fechados, com as mãos ainda tremendo. Dizem que mães se apegam a essa esperança de que os filhos cuidem delas na velhice. Mas a verdade é que quando você está na pior e busca alguém, a pessoa que você chama primeiro diz tudo. O telefone tocou várias vezes antes de Érica atender. Mãe! A voz dela tinha um toque de preocupação, mas acima de tudo era apressada, distraída. Dava para ouvir o tec-tec do teclado e alguém chamando ela ao fundo.
O que houve? Tô no meio de uma reunião. Temos um prazo importante hoje. Não posso sair. Engoli a dor e tentei manter a voz firme. Érica, tô no hospital. Minha barriga tá péssima. Disseram que é apendicite. Precisam me operar. Precisam da sua assinatura. Houve uma pausa. Quase dava para imaginá-la olhando o relógio, irritada, calculando. Apendicite? Meu Deus, que coisa de repente. Ai, mãe, não posso sair agora. Meu chefe tá pegando fogo hoje. O Danilo não pode ir? Cadê ele? Senti um calafrio que não tinha nada a ver com febre. Minha voz falhou. Você não sabe? Ele tá em Campinas, viagem de negócios. Só volta na semana que vem. Nossa, é mesmo, esqueci completamente. Tô desorganizada hoje. Tá bom, tá bom. Deixa os médicos fazerem o que precisa, usarem os remédios necessários. Se algo não tiver coberto, te mando o dinheiro. Juro. Vou aí assim que puder. De verdade, o mais rápido possível. O mais rápido possível. O que isso significava para ela? Uma reunião levava a outra, e a outra a mais uma. O mais rápido possível dela era como o gato de Schrödinger. Só existia quando ela se lembrava de mim, o que, para ser honesto, não era frequente. Não tive forças para discutir. O frio que senti agora era mais forte que qualquer dor física. Tá bom, murmurei baixo e desliguei. Meus olhos ardiam. O monitor ao lado da cama apitava, constante, impassível. Parecia dizer algo que eu não queria admitir em voz alta. Você tá sozinho. Com quem mais eu poderia contar, se não com Érica e Danilo? Do nada, o rosto da Clara me veio à mente. Após a morte do Bruno, só restaram ela e a pequena Lívia sob esse velho teto comigo. Uma mãe solteira, segurando as pontas sem uma reclamação. A vida não era fácil, longe disso. Mas ela nunca fez disso um problema meu. Não éramos exatamente próximos. Pelo menos não como se espera de uma família. De fora, provavelmente parecíamos mais colegas de quarto, educados, separados, respeitando o espaço um do outro. Clara era quieta por natureza, gentil, comedida. Nunca desperdiçava palavras, nem fazia alarde. Tudo o que fazia, fazia com precisão. Mas no ano em que o Bruno morreu, dei um passo silencioso que a maioria das pessoas desconhecia. Pensei que, se algo desse errado nesta casa, se eu precisasse de alguém de verdade, Clara poderia ser a única em quem eu confiaria. Então, assinei uma procuração médica, dando a ela a autoridade legal para tomar decisões por mim em caso de emergência. Porque, depois de todos esses anos vivendo sob o mesmo teto, ficou claro para mim, Clara era a pessoa mais capaz, estável e sensata que eu conhecia. Muito mais confiável que minha filha ou meu genro. Mesmo assim, minha mão pairou sobre o nome dela nos contatos. Hesitante. Ela tinha o próprio trabalho, a própria filha para cuidar. Era justo sobrecarregá-la com isso? Mas os médicos estavam esperando. A cirurgia não podia esperar mais. Não tive escolha, então liguei. Senti um aperto no peito enquanto aguardava, sem saber o que dizer, mas mal o telefone tocou, ela atendeu. Marta, você tá bem? Não tá te ouvindo direito. A voz dela era de preocupação profunda, genuína, inconfundível. Fiquei paralisado por um instante. Não esperava essa reação. Dei um resumo, tentando manter a calma, mas nem terminei quando ela me interrompeu, a voz aguda e urgente. Marta, não se preocupa, tô indo pra aí. Me manda o nome do hospital, o setor, o endereço, tudo. Vou deixar a Lívia na casa da Catarina e vou direto te encontrar. Não houve hesitação, suspiro, desculpa. Só ação. Ao desligar, algo se mexeu dentro de mim. Uma dor estranha, parte alívio, parte culpa, parte calor. Não era só que eu precisava me apoiar nela. Era que eu não deveria ter precisado. Esse deveria ter sido o momento da Érica e do Danilo darem um passo à frente. Engraçado como a gente sempre coloca as esperanças nas pessoas erradas até a realidade aparecer para corrigir. Menos de 40 minutos depois, a porta da emergência se abriu. Clara entrou correndo, sem fôlego, a testa molhada de suor. Era óbvio que tinha corrido o caminho todo. Quando os olhos dela encontraram os meus, eu, pálido, encolhido na cama, a expressão dela desmoronou.
Os olhos se encheram de lágrimas. Ela correu para o meu lado, a voz tremendo. Marta, como você tá? Tá doendo ainda? Se abaixou e pegou minha mão gelada entre as dela. O toque era quente, firme. Foi como se algo dentro de mim se soltasse de repente. A impotência, a dor, quase transborda em lágrimas. Clara, você tá aqui? Sussurrei, a voz rouca e seca. Ela não perdeu tempo com palavras reconfortantes. Foi direto para os médicos, pegou as informações, revisou os formulários e assinou os consentimentos com gestos rápidos e confiantes. A assinatura dela era firme, precisa, sem hesitação. Ela cuidou de tudo, coordenou com as enfermeiras, confirmou minha internação e pagou as taxas necessárias. Calma, eficiente, como se tivesse treinado a vida inteira para esse momento. E eu ali, indefeso como uma criança, só tentando ficar acordado. O ar não só me ajudava, ele me segurava como uma rede suave, mas forte, pronta para pegar o que estava prestes a desabar. Logo antes de me levarem para a cirurgia, ela se inclinou e sussurrou no meu ouvido, com a mão ainda segurando a minha. Não tenha medo, Marta. Tô aqui, você vai ficar bem. Enquanto a anestesia escorria pelas minhas veias, embaçando os contornos do quarto, me agarrei à última imagem que consegui guardar. Os olhos dela, marejados, firmes, quentes, iluminados por dentro com uma força que eu quase tinha esquecido que existia. Naquele hospital frio e estéril, ela era a única luz que restava. E de alguma forma, isso bastava. A cirurgia correu bem. Quando voltei a mim, o céu estava preto como tinta. Só uma pequena luminária de cabeceira iluminava o quarto, lançando um brilho leitoso e suave nas paredes brancas do hospital. Calmo, como uma luz de lua perdida. Clara tinha adormecido ao lado da minha cama, a cabeça apoiada nos braços cruzados. Ainda usava o mesmo casaco leve de antes, o cabelo bagunçado, o rosto pálido e exausto de cansaço. Era claro que não tinha dormido o dia inteiro. Pela janela, São Paulo brilhava ao longe, um rio de cores e luzes, como se alguém tivesse derramado a paleta de um pintor. As luzes da cidade dançavam preguiçosas no vidro. Dentro do quarto, tudo era silêncio. Os únicos sons eram o bip constante do monitor cardíaco e a respiração suave e regular da Clara. Mexi os dedos de leve. O roçar da sábana, acordou. Ela abriu os olhos de supetão, piscou forte, esfregando os cantos com as costas da mão, ainda entre o sono e a preocupação. Quando me viu acordado, se inclinou para mim, a voz rouca, mas cheia de uma preocupação inconfundível. Você acordou. Como tá se sentindo? Tá doendo ainda? Devo chamar a enfermeira? As perguntas vinham rápidas, urgentes, mas carinhosas. Neguei com a cabeça. Minha garganta estava seca. Água. Ela se levantou na hora, serviu um pouco de água morna de uma garrafa térmica, molhou um cotonete e tocou suavemente nos meus lábios. O médico disse que você ainda não pode beber, mas vou te ajudar a umedecer a garganta. Explicou baixo, se movendo com cuidado, como se tivesse medo de me quebrar. Ao ver as olheiras fundas dela, uma dor estranha apertou meu peito. Clara, isso é demais para você. Não deveria ter que carregar tudo isso. Ela sorriu, tímida, mas carinhosa. Não diz isso. O Bruno se foi, mas você ainda é família. É a avó da Lívia. Cuidar de você é o que a família faz. Ela pausou. Um brilho de tristeza passou pelos olhos dela, mas logo foi superado por determinação. O médico disse que você vai estar de pé em poucos dias. Foca em se recuperar, tá? Ela não mencionou a Érica e eu não perguntei. Tem coisas que não precisam ser ditas. Falar alto só transforma verdades silenciosas em barulho desconfortável. Naquele momento, a porta se abriu com um rangido. Uma figura pequena apareceu. Lívia. Assim que viu a Clara, sussurrou mamãe e veio na ponta dos pés até minha cama. Seus olhos grandes e escuros me olharam com uma preocupação tímida. Vovó, tá doendo ainda? Perguntou, doce. Clara a abraçou e sussurrou. A vovó acabou de ser operada. Vamos falar baixo para ela descansar. Lívia assentiu, séria. Da mochilinha, tirou um doce embrulhado em papel alumínio brilhante,
que reluziu sob a luz da luminária. Colocou ele na minha almofada. Toma, vovó, se comer isso, não vai doer mais. A voz dela era clara, doce, como um sino de vento, tocando a parte mais macia do meu coração. Olhei para as duas, uma me segurando firme, a outra se inclinando, e algo se mexeu bem fundo em mim, algo que eu não conseguia nomear. Após a morte do Bruno, só restaram elas duas, mas nunca destruídas. Clara nunca se casou de novo, nunca se afastou, carregou o peso de tudo, silenciosa e feroz, sem nunca buscar uma saída. E eu, como sogra, fiz tão pouco. Talvez algum dinheiro aqui e ali, mas interesse de verdade, preocupação genuína, sempre me segurei. Em algum canto da minha mente, mantive a distância. Ela não era minha filha, não de sangue, não éramos realmente família. Sempre havia aquela linha fina, mais firme. Mas agora, no meu ponto mais baixo, despojado de tudo, orgulho, força, independência, quando precisava de alguém que simplesmente ficasse, não foi a filha que criei. Foi a Clara que eu achava que estava do outro lado da linha. Ela cruzou essa linha e nunca olhou para trás. As 2 semanas seguintes viraram um capítulo da minha vida que nunca vou esquecer, tranquilo, revelador e estranhamente esclarecedor. Como esperado, Érica e Danilo não deram as caras. Estavam ocupados demais, importantes demais, requisitados demais para estar presentes. Érica apareceu 2 vezes, só 2. A primeira foi no dia seguinte à cirurgia. Entrou no quarto com uma cesta de frutas importadas, maçãs ainda com etiquetas brilhantes de código de barras. Nenhuma foi descascada, muito menos oferecida. Eram mais enfeite que sustento. Ela usava um vestido tubinho justo, os saltos clicando com confiança, maquiagem impecável, como se tivesse acabado de sair de uma palestra financeira. Mãe, como você tá? Não posso ficar. Tenho uma chamada no Zoom com um cliente na Europa hoje. Ela falou enquanto mexia no celular, os olhos mal cruzando os meus, nunca ficando mais de 3 segundos. Olhei para ela, a boca crispada, sem saber o que dizer. No fim, só suspirei. Vai lá, o trabalho vem primeiro. Ela soltou um suspiro de alívio, não de culpa, e foi direto para a porta. Se precisar de algo, me liga ou pede para Clara entrar em contato, tá? Os saltos ecoaram pelo corredor, agudos, vazios. O rastro do perfume dela ficou no ar muito depois que a porta fechou. Um lembrete da visita, mais cheiro que substância. A segunda vez foi logo antes da minha alta, dessa vez sem cesta de frutas. Ela entrou, disse rápido: "Você tá bem melhor." E depois desatou num monólogo. A agenda lotada, as viagens intermináveis do Danilo, o quanto isso era caro. As contas do hospital estavam altíssimas. O custo de vida em São Paulo era absurdo. Ela falava, e por baixo de cada queixa a mensagem era a mesma. Ela estava cansada, também estava sofrendo. Fiquei ouvindo, olhando para o teto, até que qualquer esperança teimosa que eu ainda segurava se dissolveu, silenciosa e completamente. Quanto ao Danilo, ele só me ligou uma vez, no 3º dia da internação. "Desculpa, Marta, tô em Florianópolis agora, mas prometo que compenso quando voltar." Ele não compensou. Sempre estavam ocupados, subindo na carreira, buscando bônus, se mantendo na frente, ocupados virando o tipo de pessoa que impressiona estranhos em coquetéis, ocupados demais para notar quem estava esperando eles olharem. Durante todo esse tempo, enquanto o sol se filtrava pelas persianas, pintando sombras nas lençóis como pinceladas num quadro velho, ficou dolorosamente claro. Quem segurava meu mundo não era a Érica, com certeza não era o Danilo. Era a Clara. No dia da alta, a enfermeira me levou de cadeira de rodas até a entrada. O sol brilhava tão forte que me fez meus olhos lacrimejarem, mas eu só conseguia pensar numa coisa. Finalmente poderia dormir na minha cama. Clara já estava lá esperando, com a Lívia do lado. A menininha se jogou em mim como um esquilo, agarrando minhas pernas e sussurrando: "Vovó, viemos te buscar." Ela segurava a cesta de piquenique da Clara numa mão e puxava a minha com a outra. O sorriso dela era tão doce que quase me fez chorar. De volta em casa, Clara me ajeitou no sofá, afofou as almofadas nas minhas costas, esquentou uma tigela de mingau e colocou uma manta macia sobre minhas pernas. "Não deixe os joelhos esfriarem", disse, leve, quase instintivo, como uma filha cuidando da própria mãe.
Abri a boca para agradecer, mas as palavras não saíram. Em vez disso, assenti de leve. Já tínhamos passado do ponto de trocas de cortesia. Ela nunca fazia nada por reconhecimento. Nunca pedia nada em troca. Érica, por outro lado, não apareceu naquele dia. Mandou uma mensagem de 5 palavras. Tá tudo bem? Nenhuma frase completa. Respondi, tá tudo bem, e foi isso, silêncio total. Ela não respondeu. Pensei que, como sempre, provavelmente estava ocupada demais, mas no dia seguinte ela me surpreendeu. Chegou com uniforme de escritório, sem flores, sem frutas, só uma pasta Manila e um perfume forte demais. Sentou sem cerimônia e foi direto ao ponto, com um tom mais acelerado que um café duplo. Mãe, precisamos conversar sobre suas finanças. Acho que está na hora de redigir um testamento e organizar seu patrimônio. Não devemos esperar outro problema de saúde nos pegar desprevenidos. Você está lúcida agora. É o melhor momento para planejar. Disse tudo sem piscar, com um tom profissional que misturava autoridade e calma. É para o seu bem. Antes que eu pudesse responder, ela já folheava gráficos coloridos, falando como se estivesse apresentando para um cliente, só que dessa vez o cliente era a própria mãe, e eu ali, sentado, ouvindo tudo e não sentindo nada. O ar na sala ficou frio, não pela temperatura, mas pela eficiência clínica do momento. Naquele instante, Clara saiu da cozinha com chá. Parou ao ouvir a voz da Érica, quase dando meia volta para sair. Clara, fica, disse. Ela parou, surpresa. Olhei para Érica. Minha voz não era alta, mas não tinha incerteza. Sei que você tem ideias, sempre tem. Você gosta de planejar as coisas para os outros, mas dessa vez não vou seguir seu roteiro. Érica arqueou uma sobrancelha com um sorriso seco. Meu roteiro? Tá achando que tô passando dos limites? Não respondi isso, só disse. Acho que tenho o direito de decidir o que acontece com minha casa, com minha vida e com o que deixo para trás. Não acho que alguém que esteve ausente esse tempo todo possa chegar no final e me entregar uma lista de tarefas. Os olhos dela escureceram, como uma taça de vinho tinto derramada, mas ainda contida, calma na superfície, mas manchando por dentro. Lá estávamos, eu de um lado de um muro invisível, ela do outro. Nos víamos claramente, mas as palavras não nos atravessavam mais. Então é culpa? Perguntou, a voz cortante. Tá dizendo que não fiz o suficiente? Não respondi. Não precisava. Ela se levantou, pegou a pasta. Beleza, mensagem recebida. Espero que não se arrependa. E com isso, girou nos calcanhares e saiu, cada passo batendo na madeira como um martelo. Sentença dada. Veredicto emitido. O silêncio que ficou foi mais alto que qualquer coisa que ela disse. A porta fechou. Passou um instante. Então, Lívia espiou do canto do corredor, os olhos arregalados. Ela tá brava de novo? Sussurrou. Clara a pegou no colo com cuidado. Calma, querida. A tia Érica só tá um pouco chateada. Vai melhorar em uns dias. Naquela noite, sentei na cama com meu velho caderno aberto no colo. Folheei as páginas uma dúzia de vezes e na capa interna escrevi algo que nunca pensei que escreveria, que o amor sempre volta, mas a vida tem um jeito de te acordar. A tinta ainda estava úmida quando fechei o caderno. Mas por dentro, pela primeira vez em muito tempo, senti algo parecido com paz. A rua onde moro é tranquila, com aquele clima de vizinhança onde ninguém se mete muito. Mas todo mundo nota quando alguém vai parar no hospital ou algo sério acontece. As pessoas se importam só o suficiente para perguntar. Uma semana depois de voltar para casa, Clara me empurrava na cadeira de rodas pelo jardim para tomar sol. A luz batia nos ombros dela, quente e suave. Olhei para ela e percebi que não era mais aquela estranha educada e distante. Naquela tarde, nossa vizinha Helena passou com uma caixa de pãezinhos da padaria, secou as mãos no jeans e sorriu ao entregar. Todo mundo está comentando, disse, rindo. Sua filha deve estar muito ocupada ultimamente. Mal vimos ela no hospital. Sorri, mas não respondi. Só apertei a xícara com mais força, os dedos frios contra a cerâmica. Helena continuou. Mas você tem sido tão doce, né, Clara? Outro dia, ela levou remédio de gripe para Dona Patrícia, a vizinha, e ainda com a Lívia. Que fofa! Vi que ela sempre cuidava de você e pensei, nossa, ela conquistou o lugar dela nessa casa. Assenti de novo, mas senti como se tivesse algodão na garganta.
Aquela frase, sua filha deve estar muito ocupada, não soou cruel, mas ficou gravada em mim. Depois que Helena foi embora, entrei e peguei um maço de contas. Pensei que talvez a Érica pudesse me ajudar a revisá-las. Hesitei um momento e liguei para ela. Ela atendeu rápido, com a voz cheia de energia. Mãe, tô indo pro aeroporto. Vou para Recife hoje à tarde. Pode ser rápido? Hesitei. Queria que soubesse que os vizinhos andam falando da gente ultimamente. Houve uma pausa. Depois, a voz dela ficou aguda. E você não me defendeu. Sabe o quanto tô ocupada? Porque deixa esses fofoqueiros te afetarem. Abri a boca, mas não disse nada. Ela desligou um momento depois e a temperatura ao meu redor pareceu cair 10 graus. Naquela noite, aconteceu um imprevisto. Lívia sumiu depois da aula. Não voltou da escola. Clara recebeu a ligação da professora e congelou no meio da frase. O celular quase escorregou da mão dela. Não perdeu um segundo, pegou o casaco e saiu correndo, descalça pela porta. Tentei me levantar, mas ela me parou. Marta, por favor, fica aqui. Vou encontrá-la, prometo. Fiquei na porta, vendo ela correr pela entrada, o rosto pálido, os olhos arregalados de medo. Meu coração parecia que ia se partir ao meio. Peguei o telefone e liguei para Érica. Érica, a Lívia não voltou para casa, sumiu voltando da escola. A Clara está procurando. Ela ficou em silêncio por uns instantes, depois disse, seca. Não tem câmeras perto da escola? É só olhar as gravações. Mãe, isso não é motivo para me ligar. E desligou. Assim. Fiquei ali, segurando o telefone muito depois da chamada acabar. Minha mão se recusava a soltá-lo. Isso! Era a sobrinha dela, a única filha do irmão dela. Mas pelo jeito não valia o esforço. Naquele momento, algo em mim quebrou. Ou talvez algo finalmente se esclareceu. Nunca vi a verdade tão nítida. Clara voltou bem quando o céu começava a escurecer. Estava com a Lívia nos braços, segurando firme, como se tivesse acabado de tirá-la de um prédio em chamas. Ela pegou o caminho errado. Acabou no bairro ao lado da escola. A voz da Clara falhou, o rosto marcado por lágrimas. Tive tanto medo. Me inclinei e abracei a Lívia. Tá bem? Sussurrei. Tá bem? Isso é o que importa. Naquela noite, Clara não saiu da porta do meu quarto. Ficou sentada ali, em silêncio, segurando uma presilha de cabelo da Lívia nos dedos, o olhar vazio. Não sabia o que faria se não a encontrasse. Murmurou. Nunca senti tanto medo na vida. Não disse nada. Fui até minha escrivaninha e desdobrei o rascunho do contrato de fiduciário que escrevi, reescrevi, rasguei e colei vezes demais. Coloquei ele sob a luz da luminária. Calma, decidida. Érica é alguém em quem não posso confiar. Nunca foi para ser confiável, mas Clara, ela nunca prometeu nada, só apareceu, uma vez atrás da outra, e nunca foi embora. Naquela noite, não dormi. Depois de ajeitar a Lívia, Clara entrou na sala na ponta dos pés. Ajustou minha manta com cuidado, sem perguntar se eu estava acordada. Me chama se precisar de algo. Sussurrou e fechou a porta sem fazer barulho. A luminária ao meu lado lançava um brilho dourado suave. Fiquei ali, deitado, olhando para o teto, com a mente em silêncio. Não era a dor que me mantinha acordado, nem a tensão. Era uma solidão profunda que doía até os ossos. Levantei, vesti um casaco e fui para o escritório, esperando que uma revista velha me distraísse. Em vez disso, num canto, encontrei uma caixa de plástico cinza que não abria há anos. Dentro estavam os cadernos do Bruno e algumas coisas velhas dele. Nunca tive coragem de mexer. Assim que minha mão tocou a pilha, senti um envelope. Meu nome estava escrito na frente, com uma letra que eu nunca confundiria, do Bruno. Mãe, se você está lendo isso, significa que não cheguei a envelhecer com você, mas não me preocupo com você ficar sozinha, porque sei que a Clara vai estar aí. Ela não fala muito, mas sente tudo. É bondosa, mais forte que a maioria e nunca reclama, nem quando deveria. Depois que eu partir, vai ser difícil para ela. Criar a Lívia sozinha não vai ser fácil, mas ela vai aguentar. Sempre aguenta. É teimosa como eu. Sei que a Érica nunca gostou muito de mim. Dizia que eu era passivo demais, que nunca lutava por nada, mas nunca vi sentido em brigar numa família. Deixei ela fazer o que queria, não porque ela estava certa, mas porque ela sempre achou que você me amava mais.
Não queria que essa ferida piorasse, mas me preocupo que, conforme ela cresça, só se preocupe com ela mesma. Ela é inteligente, decidida, capaz, mas não sabe se importar. Não de verdade. Não sabe quando parar e olhar ao redor, então se um dia você precisar de alguém e ela não estiver, não se culpe. Não é porque você não a criou direito, é porque ela esqueceu como responder. Quanto a Clara, acho que você ainda não a conhece de verdade. Uma vez, ela abriu mão de uma promoção para ficar comigo quando adoeci. Nunca contou para ninguém. Chegava em casa, sorria e fazia sopa como se nada tivesse acontecido. Ela é o tipo de pessoa que nunca faz alarde. Só pega o peso das suas mãos em silêncio quando você está cansado demais para segurar. Então, se um dia decidir deixar algo para ela, não é favoritismo, é gratidão. E quero te agradecer de verdade por isso. Com amor, sempre, Bruno. Quando terminei de ler, a carta estava encharcada de lágrimas. Durante todos esses anos, achei que meu filho era passivo, manso demais, disposto demais a se afastar. Mas, na verdade, ele viu tudo com mais clareza que qualquer um de nós. Não disse nada, não porque não se importava, mas porque se importava. Viu o senso de direito da Érica, os sacrifícios da Clara, e de alguma forma, mesmo naquela época, já tinha visto o momento em que eu estava agora. Apertei a carta com dedos trêmulos enquanto memórias piscavam como relâmpagos. Clara no hospital, me oferecendo água em silêncio. Clara sentada ao lado da minha cama à noite. Exausta, mas presente. Clara chorando no cabelo da Lívia depois de encontrá-la perdida. Clara nunca mencionou o que abriu mão, só fez, nunca exigiu. E Érica. Érica com os olhos grudados no celular, fingindo preocupação. Me chamando de cruel por não dar o que ela queria. A expressão impaciente da Érica cada vez que vinha me visitar a contragosto. Érica tratando o sumiço da sobrinha como se fosse algo que não valesse o incômodo. Meu coração, antes dobrado com cuidado como aquela carta, foi aberto lentamente por tudo que a vida revelou. E não hesitei mais. Na manhã seguinte, liguei para minha velha amiga Janaína. Antes de se aposentar, ela era uma das melhores advogadas de fundos fiduciários da cidade. Perspicaz, ética, alguém em quem eu confiava de verdade. Janaína disse: "Tô pronta para seguir com o fundo." Houve um silêncio do outro lado. Depois ela disse: "Até que enfim você se decidiu." Assenti, mesmo que ela não pudesse ver. Não quero esperar mais. A vida é curta demais. Tem coisas que, se você não deixa claro, nunca tem chance. Mais tarde, naquele mesmo dia, me encontrei com ela no escritório pequeno e aconchegante dela no centro. Ela explicou sobre beneficiários, escrituras de propriedade, supervisão de terceiros, tudo o que eu precisava saber. Escutei com atenção, absorvendo cada palavra como uma aluna se preparando para o exame final da vida. Quando assinei, Clara não sabia. Só sabia que quando cheguei em casa aquela noite, estava um pouco mais calado que o normal. Talvez meus olhos estivessem um pouco mais vermelhos. Ela me entregou uma xícara de chá, como sempre fazia. Peguei com as duas mãos e disse baixo: "Obrigado." Ela sorriu, aquele mesmo sorriso suave e constante. E de alguma forma eu sabia. Ela entendeu tudo, mesmo sem dizer uma palavra. O fundo nem tinha sido formalizado quando a tempestade chegou. Ainda não sei se alguém do escritório da Janaína deixou escapar algo ou se a Érica descobriu por algum contato dela no meio jurídico. De qualquer forma, ela soube. Apareceu sem avisar naquela tarde, com uma expressão sem nenhuma fachada. Nem um oi, nem um sorriso, só isso. "Ouvi dizer que você colocou a casa num fundo com a Clara como beneficiária." Eu estava sentada à mesa de jantar, mexendo o café em círculos lentos e constantes. Clara estava na cozinha, preparando o almoço da Lívia. A voz da Érica cortou o ar com força, tão alta que a Lívia parou e olhou por cima do ombro. "Quem te disse isso?" Perguntei, calma, comedida. "Isso não importa." Ela jogou um monte de papéis na mesa. "Vim te avisar. Se eu achar que você está tomando decisões irracionais, vou pedir uma avaliação de competência mental." Não me abalei, mas Clara saiu da cozinha, o rosto visivelmente pálido. "Érica, isso é fora de lugar", disse baixo, mas havia um tom afiado na voz dela que eu nunca tinha ouvido. Érica deu um sorriso frio, dentes à mostra, sem calor.
Só tô garantindo que minha mãe tome a decisão mais importante da vida dela com a cabeça no lugar, não por manipulação emocional. Antes que eu pudesse responder, Clara veio pro meu lado, deslizou os documentos na mesa para Érica e disse: "Se isso te deixa tranquila, eu saio. Nunca pedi essa casa, nunca esperei por ela." Os olhos dela estavam vermelhos, mas ela não chorou. Não era fraqueza. Ela só se recusava a brigar por algo que achava que não valia a pena. Naquele momento vi tudo claro. O recuo silencioso da Clara não era rendição, era respeito. A agressividade da Érica não era por justiça, era senso de direito. A crença de que tudo deveria ser dela por padrão. Me levantei, uma mão apoiada no encosto da cadeira, a voz mais firme que nunca. "Érica", disse, "se você veio hoje para checar se ainda tô no meu juízo, deixa eu te tranquilizar. Tô, e mais do que você pensa." Ela abriu a boca para discutir, mas não dei chance. A Clara recua por decência, por amor a essa família. Mas deixa uma coisa clara. Essa casa, comprei com as economias de uma vida inteira. Para quem ela vai, é minha decisão, não sua. Olhei nos olhos dela, sem piscar. Você diz que tô sendo levada pela emoção? Tô mesmo. Mas minha emoção vem de quem realmente esteve aqui por mim, quem me mostrou carinho. Não gosta? Talvez seja porque faz tempo que você não deixa nada nesta casa que pareça carinho. A sala ficou em silêncio, exceto pelo leve zumbido da TV com o desenho da Lívia ao fundo. Érica me encarou por um tempo. Quando finalmente falou, a voz estava mais baixa, mas ainda cortante. "Então agora me comparam com ela?" Soltei um suspiro lento. "Não tô te comparando", disse baixo. "Você é minha filha, isso nunca muda. Mas o amor numa família não vem garantido pelo sangue. Ele se constrói dia a dia, e você tá ausente há tempo demais para esperar algo que nunca conquistou." Ela não disse nada, só pegou os papéis, o olhar fixo, a mandíbula apertada. Depois se virou e saiu sem mais uma palavra. Quando a porta fechou com um clique, Clara se aproximou em silêncio. "Desculpa, Marta", disse. "Não quis causar isso." Neguei com a cabeça. "Você não fez nada errado, só lamento ter demorado tanto para dizer o que precisava." Naquela noite, sentada na sala, a música suave da Lívia praticando piano vinha do corredor. Voltei à carta do Bruno e a desdobrei devagar, com cuidado. Li cada palavra e soube, no fundo do meu ser, que ele estava certo o tempo todo. Família não se define pelo sangue. Se define pela presença, pela ação. No dia em que o fundo fiduciário entrou oficialmente em vigor, sentei sozinho na cozinha, com uma xícara de café frio intocada na mão. Não tinha contado para ninguém, nem para Clara. Os papéis foram assinados 2 semanas antes. A casa toda, agora num fundo em vida, seria administrada por mim, Clara e Érica juntas. A parte da Lívia estava garantida no fundo, sob meu nome até ela atingir a maioridade. Sabia que essa decisão não seria fácil. Sabia que nem todos aceitariam, mas era justa e sensata. Porque sempre acreditei que amor não se declara com palavras, se prova nos momentos em que alguém está no ponto mais fraco e você escolhe ficar ao lado. Érica apareceu de novo, sem avisar, como antes. Sem cumprimento, sem calor, só uma pasta na mão e um frio no olhar, mais gelado que vento de inverno. "Você sabe o que está fazendo?" Disparou assim que cruzou a porta. Até a Lívia, que coloria tranquila na mesa, parou no meio do desenho. Fechei calmamente o livro de contabilidade que estava lendo e respondi: "Sei, os papéis estão assinados, é um acordo entre 3 partes." Érica se aproximou, exalando tensão. "Então é isso, você me descarta assim, sou sua filha, não dela." "Não te descartei", respondi. "Você ainda está no acordo, só não é mais a única." Ela bufou, os lábios apertados. "Ela nem é do seu sangue." Clara tinha acabado de sair da cozinha e ouviu essa última parte. Não disse nada. Só desamarrou o avental, pegou a mão da Lívia com cuidado e começou a levá-la. "Clara", chamei. "Não precisa ir." Ela hesitou, depois ficou, em silêncio, entre nós. Érica estreitou os olhos. "Claro que ela fica. Quer me fazer parecer a vilã." Clara finalmente falou, a voz baixa, mais firme. "Se acha que fiz algo errado, retiro meu nome hoje. Nunca pedi isso. Nunca lutei por isso." Os olhos dela estavam vermelhos, mas não por fraqueza, por determinação.
Você acha injusto porque não esteve aqui. As palavras dela não foram altas, mas caíram como pedra. Até eu pausei. O rosto da Érica se contraiu, tremeu de leve. Me levantei e a encarei. Acha que tenho favoritismo? Então deixa eu admitir uma coisa. Te favoreci por anos. Desde pequena, te dei mais atenção porque achava que você precisava mais. Seu irmão e a Clara nunca pediram nada, nunca exigiram, então dei tudo para você. Respirei fundo. Mas aí adoeci. E você disse que estava ocupada. Caí e você disse que tinha reuniões. Disse que estava com dor e você disse que não era conveniente. Érica não disse nada. Os dedos dela apertaram os papéis do fundo até amassarem. Continuei. E a Clara nunca pediu nada. Só aparecia. Nunca atrasava, nunca faltava. Érica finalmente falou, a voz pouco acima de um sussurro. Então agora você dá a nossa casa para uma estranha. Larguei o café frio. Você vê uma estranha. Mas é ela que me trata como família. Você é minha filha, mas virou uma visita. Alguém com quem preciso marcar hora. A sala ficou num silêncio tão profundo que dava para ouvir o tic-tac do relógio de parede, constante, condenador. Clara quebrou o silêncio, suave. Marta, se isso complica as coisas, não me importo de recuar. Nunca esperei nada disso. Olhei para ela, firme, e disse claro. Não é você que complica. Sou eu, porque esperei demais. Tomo essa decisão não por sangue, mas por responsabilidade. Você segurou essa família. Não minha filha, não meu genro, você. Érica baixou o olhar, como se algo dentro dela finalmente tivesse quebrado. Dessa vez, não gritou, não atacou. Ficou parada um tempo, depois perguntou, baixo. Então é isso que família significa para você agora? Assenti. Quero que todos nesta casa entendam. Amor não se herda, se conquista com presença e carinho. Érica não disse mais nada. Lentamente, juntou os documentos, guardou na bolsa e foi para a porta. No umbral, parou. Só preciso de um tempo. A porta fechou com um clique. Não fui atrás. Naquela noite, Clara estava sentada na ponta do sofá, costurando um vestido de boneca da Lívia. Não olhou para cima quando perguntou. Acha que o que disse hoje foi duro demais? Neguei com a cabeça. Não, estava na medida. Para acordar, primeiro tem que doer um pouco. Olhei pela janela, a lua cheia e calma lá em cima, e pela primeira vez na vida me senti leve. Porque às vezes, o único jeito de seguir em frente é parar de carregar o passado. Quando chegou o aniversário da Lívia, o dia não podia ter sido mais perfeito. O sol estava quente, o céu limpo e a casa cheia daquele tipo de luz que não dá para fabricar. Naquela manhã, Lívia pulava pela sala de meias, os olhos brilhando de expectativa. Vovó? Perguntou. Podemos ter um bolo arco-íris esse ano? Ri e assenti. Se sua mãe topar, pode ser arco-íris, unicórnio, o que você quiser. Da cozinha, Clara riu. Unicórnio talvez seja exagero, mas vou fazer o mais colorido possível. A casa transborda de calor, mas por baixo da alegria, ainda havia um vazio sutil, porque nós duas sabíamos que a Lívia, no fundo, esperava que a Érica viesse. Dias antes, Clara tinha me procurado, delicada. Marta, acha que devemos convidar a Érica? Fiquei em silêncio por um tempo. Clara continuou. Não importa o que rolou entre vocês. A Lívia ainda quer ela lá. Ela estava certa. Crianças não guardam rancor. Lembram de quem ajudou a apagar as velas, de quem aparece nos retratos de família que desenham com giz de cera. Então, liguei para Érica. Ela atendeu mais rápido do que eu esperava, quase como se estivesse esperando. Não enrolei. O aniversário da Lívia é sábado à tarde. Se tiver livre, vem comer bolo. Houve uma pausa, depois a voz dela, calma, mais firme. Estarei lá. A festa era pequena. Só algumas crianças do bairro, 1 ou 2 colegas de trabalho da Clara e minha velha amiga Helena, de antes de se aposentar. Clara decorou o lugar com faixas alegres e balões suaves. Lívia usava um vestido de tule branco e uma presilha de arco-íris no cabelo. Passou a manhã ensaiando o discurso dos desejos. Érica chegou uns 30 minutos depois que a festa começou.
Entrou quieta, vestida simplesmente com um suéter e jeans, carregando uma sacola de presente que claramente não era compra de última hora. Ficou na porta, um pouco insegura. Chegou tarde. Clara deu um passo à frente e pegou o presente com um tom gentil, neutro. Bem na hora, quando a Lívia a viu, se iluminou como as velas do bolo. Tia Érica, você veio? Correu e abraçou a cintura dela como um coala num tronco. Érica se abaixou, sorrindo suave. Feliz aniversário, pequena. Entregou o presente. Ouvi que você gosta de quebra-cabeças. Esse é uma edição de aventura espacial. Lívia gritou de alegria e saiu correndo para mostrar para os amigos. Ao observá-los, senti um nó na garganta. Não era dor, longe disso. Era aquela ternura estranha que vem quando algo distante começa a se aproximar. Mais tarde, quando nos reunimos para cantar parabéns, Érica sentou na minha frente. Nossos olhares se cruzaram algumas vezes, sem palavras. Enquanto servia o bolo e a conversa esquentava, ela se aproximou com o prato. E aí, o bolo tá bom? Sorri. Melhor que aquele que você tentou fazer aos 10 anos. Ela riu. Riu de verdade. Coloquei meia xícara de sal em vez de açúcar. E mesmo assim comi um pedaço, disse. Bom, você era minha filha, e ainda é. Não falamos mais, mas o ar entre nós parecia mais leve que em anos. No fim da tarde, Clara juntou todo mundo para uma foto em grupo no quintal, sob o grande carvalho. Lívia ficou no centro, os braços abertos, como se quisesse abraçar o mundo. Érica estava à minha direita, Clara à esquerda. Clique. O obturador disparou, e naquele momento percebi que, de alguma forma silenciosa, éramos uma família de novo. Mais tarde, enquanto os convidados saíam aos poucos, Érica veio até mim na porta. Mãe, disse séria, sei que não fiz tudo certo, mas obrigada por ainda me deixar fazer parte disso. Não disse, já era a hora. Ou, estava esperando você dizer isso. Só coloquei a mão sobre a dela e disse, o que passou, passou. O que importa é o que você faz daqui para frente. Ela assentiu, e dessa vez percebi que realmente me ouviu. E de repente, algo em mim relaxou. Não era perdão, ainda não, mas era reconhecimento do esforço, da mudança, daquele tipo de conquista que, mesmo tardia, ainda importa. E sim, foi o suficiente. A primavera chegou cedo naquele ano. As rosas do jardim mal começavam a brotar quando a Lívia saiu correndo como se tivesse achado um tesouro. Todo dia, depois da escola, a rotina dela era a mesma. Se ajoelhava perto do canteiro com um regador na mão e fazia a chamada das plantas que nomeou. Lucy, Bela, Margarida e a menorzinha, Esperança. Perguntei por que chamou ela de Esperança. Ela inclinou a cabeça, pensativa. Porque é a mais lenta, mas acho que vai dar a flor mais bonita. Sorri, impressionado com a verdade nas palavras dela. Aquele caule pequeno, tão frágil, tão atrasado entre os outros, era exatamente como nossa família. Depois de todas as brigas, silêncios, mal-entendidos e distância, de alguma forma, ainda crescíamos para a luz. A aposentadoria me pegou de jeitos que nunca esperei. Comecei a fazer trabalho voluntário 2 vezes por semana na igreja do bairro. Ajudava a separar alimentos doados e preenchia formulários de assistência médica para vizinhos idosos que não tinham mais ninguém. Sentado atrás daquela mesa dobrável, com uma prancheta no colo, percebi. Envelhecer não é sobre ser cuidado, é sobre virar o cuidador, mesmo que tudo que você possa oferecer seja um brilho de luz. Clara também estava mais ocupada. Ela e algumas amigas enfermeiras lançaram uma plataforma de cuidados online chamada Sempre Aqui. Ela me contou que o nome veio da ideia de cuidar de mim naquela internação e do sentimento que queria passar para os outros. Calma, presença inabalável. Quando a ajudei a escrever a página inicial do site, ela sorriu e disse: a primeira linha devia ser algo como o amor não se herda, se conquista com ações. Não respondi na hora, só a vi escrever e por um instante senti um calor no peito. E a Érica, ela também mudou. Não num grande arco de redenção de cinema, sem pedidos de desculpas chorosos na chuva, só mudanças pequenas, constantes, raízes silenciosas se abrindo caminho pela terra. Começou a ligar nos fins de semana, às vezes só para dizer que não estava viajando e que adoraria me levar a uma exposição no museu. Às vezes era uma mensagem. A Lívia fez um desenho para a tia Érica.
E uma vez, quando a Clara fez uma live para arrecadar fundos para a plataforma, vi um comentário no chat. Parabéns por tudo que estão fazendo. Era da Érica. Mas o momento que ficou comigo foi numa terça-feira. Tínhamos ido visitar um idoso num centro de cuidados no interior, alguém que a Clara estava ajudando a entrar num programa de assistência domiciliar. As pernas dele não sustentavam mais, e ele falava em trechos entrecortados. Mesmo assim, Clara arrumava a cama dele com um sorriso, conversando baixo. Quando ele falava da juventude, os olhos dele brilhavam como janelas pegando o sol da tarde. Érica tinha ido só deixar uns suprimentos. Ficou na porta, com o celular na mão, claramente esperando uma mensagem de trabalho. Mas aí, o homem virou para uma foto antiga na mesinha de cabeceira. Nela, um menino pequeno estava no colo de uma mulher cansada, mas sorridente. Minha mãe, disse, me criou sozinha. Trabalhou em 3 empregos. Pulava refeições para eu ter leite. Morreu antes que eu pudesse dar algo bom para ela. Sempre achei que tinha mais tempo. A voz dele quebrou na última palavra. A sala ficou em silêncio. Não me virei para olhar a Érica, mas senti o silêncio mudar. Pelo canto do olho, vi ela abaixar o celular devagar e guardá-lo em silêncio. Depois, sem dizer nada, se aproximou da cama e ajeitou a manta do homem sobre o ombro. No caminho de volta, passamos por campos sem fim, brilhando com a luz do pôr do sol. Érica estava no banco do carona, olhando pela janela. Após um longo silêncio, disse baixo: Mãe, quando eu era pequena, nunca achei que você fazia tanto por nós, que fazia sacrifícios. Achava que você era só a mãe, tipo uma máquina que não cansava, que não ficava triste, mas você ficava cansada, né? Minhas mãos apertaram o volante. Não respondi, não por dúvida, mas porque não precisava. Ela finalmente viu, sentiu. Não gritou isso em voz alta, não disse que sentia muito, mas eu sabia que sim. Quando chegamos em casa, ela sentou à mesa por um tempo, em silêncio. De repente, olhou para cima e disse: Clara, obrigada por cuidar dela todos esses anos. Clara pareceu surpresa, mas respondeu, gentil como sempre: Não me agradeça. Somos uma família agora, e daqui para frente sempre seremos. Érica me olhou e não disse mais nada, só assentiu de leve, e isso bastou. As tardes de domingo agora são diferentes, e de alguma forma viraram minha parte favorita da semana. Nosso quintal, que já foi o mais quieto da rua, agora é o mais animado do bairro. Clara está na cozinha, com as mangas arregaçadas, orquestrando um frango assado como uma sinfonia. Érica está no balcão ao lado, batendo o molho da salada enquanto zoa que a folha de exercícios de matemática da Lívia acabou manchando os guardanapos de linho. E Danilo, sim, aquele genro que antes desviava, está lá fora com a Lívia, os dois cobertos de espuma por um experimento científico que deu hilariamente errado. A risada dele ecoa mais alto que a dela. Sento na minha velha cadeira de vime sob a laranjeira, com uma manta macia nas pernas e uma xícara fumegante de chá de limão na mão. As folhas sussurram com a brisa, lançando sombras dançantes no caminho de pedra. Ao fundo, o tilintar dos talheres, as risadinhas da Lívia e a Clara gritando da cozinha. Érica, prova isso! Tá muito salgado! A voz dela não carrega mais distância. Carrega pertencimento. Fecho os olhos e respiro o sol, deixando ele aquecer meu rosto. E naquele momento me pergunto, o que pode ser melhor que isso? Não sou mais a mulher que ficava numa cama de hospital esperando um telefone que não tocava. Não meço mais o amor por gestos que chegam tarde ou não chegam. Não luto mais com a culpa de quem deixar, quem favorecer, se só o sangue faz uma família. Sou Martha Green, uma mulher que finalmente entende o que é ser amada e, mais importante, como escolher o amor. Cada passo que dei para chegar aqui valeu a pena. Essa vida, minha vida, não foi vivida em vão. E chegamos ao fim de mais uma história real da vida. Se essa história tocou o seu coração, deixa seu like e se inscreve no canal. Isso me dá ânimo e força para continuar. Ah, e se quiser deixar um carinho a mais e me apoiar diretamente, você pode enviar um super obrigado. Seu apoio é o que mantém esse cantinho de histórias vivo. Me conta nos comentários o que você sentiu. Eu leio tudo com muito carinho. E olha, se quiser ouvir mais histórias como essa, é só clicar em um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela agora. Um abraço apertado. Que bom que você existe.